Queria passar a palavra, então, de imediato, para o José Patrício Bispo Júnior. Ele é professor associado do Instituto Multidisciplinar de Saúde da Universidade Federal da Bahia e professor permanente e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social da Bahia. Por favor, José Patrício, fique à vontade. Olá, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde às pessoas que nos acompanham aí na sala, junto com o Fernando. Boa tarde aos meus companheiros de mesa, que nesse evento vamos debater essas experiências da participação nos países da América Latina, mais especificamente da América do Sul. O Carlos Daniel do Chile, a Maria Eugênia da Colômbia, a Laura do Peru e o Pablo do Uruguai. E quero saudar também as pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube, tanto agora presencialmente, obviamente, que nos acompanham online, mas como essa transmissão se manterá no YouTube, então saudar as pessoas que se interessam e buscam conhecer um pouco mais das experiências de participação nos países. Eu quero também parabenizar pela organização do evento, pela iniciativa e pela organização do evento. Então, em nome de Frederico Machado, que foi a pessoa que me fez o contato, que mediou a minha participação, eu quero saudar toda a comissão organizadora do evento, o Conselho Nacional de Saúde, a OPAS e o CEAP, pela essa importante iniciativa de propor esse seminário internacional como atividade preparatória, o pré-congresso desse congresso da Abrasco, que se realiza agora em 2022 em Salvador. Então, eu fui convidado para falar um pouco sobre a experiência do Brasil. Eu vou pedir para colocar a apresentação, por gentileza. Então, o tema da mesa é Histórico e Desenvolvimento das Experiências e Arranjos Institucionais de Participação em Saúde na América Latina. E a ideia é que eu pudesse trazer esse histórico e desenvolvimento da experiência da participação no Brasil, no nosso sistema de saúde. Pode passar, por gentileza? Então, a apresentação ela está estruturada em três partes. Uma primeira parte que se destina propriamente a apresentar esse histórico e desenvolvimento da participação no Brasil, então, destinada aos propósitos mais específicos da mesa, né, do proposto para o debate, mas trago mais duas outras questões que considero bastante pertinentes para discutirmos a participação social no Brasil. As lições aprendidas, alguns tópicos de lições aprendidas do nosso modelo de participação e também os desafios. Quais são os desafios que ainda temos para avançar e para fortalecer o nosso modelo de participação do nosso Sistema Único de Saúde. Próximo. Então, do ponto de vista na perspectiva histórica, considero importante nós demarcarmos o nosso área participativo, que é que a gente pode pensar como uma perspectiva de participação inclusiva e capaz de fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, algumas premissas é o ideal da democracia participativa com o controle da sociedade sobre o poder público e as políticas de saúde. Então, um processo de democratização do poder político, com ampliação dos canais decisórios, né, e uma democracia que não se restrinja aos procedimentos e formas, de acordo com a matriz jupiteriana, que a gente consiga alargar e ampliar o nosso modelo de democracia com a inclusão dos segmentos sociais nas diversas esferas, né, de atuação do Estado, e mais especificamente no nosso caso, na área da saúde, no âmbito do sistema de saúde. Isso se relaciona com o desenvolvimento de uma gestão participativa, em que o processo de formulação e implementação da política de saúde devem ser compartilhados com a sociedade civil. Então, como destaquei, é um processo de alargamento do processo decisório na saúde. Então, o gestor ele deixa de ser o senhor absoluto da decisão e passa a compartilhar a responsabilidade com a sociedade civil. E a sociedade civil também assume a premissa de interferir, de influenciar
e de contribuir no processo de formulação e implementação das ações e políticas de saúde. E isso também visa contribuir com o rompimento, para o rompimento de padrões de comportamento clientelistas e patrimonialistas ainda presentes na sociedade brasileira. Então, os canais de participação, as formas e os meios de participação social na área de saúde visa romper essa tradição que ainda se faz presente na estrutura estatal do país, né, da sociedade brasileira, desses comportamentos clientelistas e patrimonialistas. Então, esses são os pressupostos iniciais no intuito de apresentar essa experiência brasileira de participação social em saúde. Pode passar, por gentileza? Então, para falarmos mais especificamente do histórico e desenvolvimento da participação social no Brasil, eu trouxe aqui como marco a Lei 8142, que estabelece, né, institui os conselhos e as conferências de saúde no Brasil como as nossas instâncias institucionalizadas, com a criação, com a publicação da Lei 8142, todos aqui do Brasil nós sabemos disso, tivemos esse processo de institucionalização da participação. Então, nós temos essas duas instâncias, que são os conselhos e as conferências, que elas fazem parte da estrutura organizativa do sistema de saúde brasileiro. Só que, em verdade, os conselhos e as conferências, elas muito antecedem a criação do Sistema Único de Saúde. Pode passar um slide, por gentileza? Pode voltar? É porque tem uma animação, tinha uma animação. Acho que a animação que eu tentei organizar não deu certo. Mas o que eu queria apresentar, planejei de apresentar nesse slide, pode deixar lá, por gentileza, no anterior. Nessa perspectiva histórica, o Conselho Nacional de Saúde, que inclusive é um organizador, né, desse seminário que a gente, nesse momento, participa, ele foi criado em 1937. Então, nós temos aí cerca de 85 anos, 86 anos de criação do Conselho Nacional de Saúde. Evidentemente que a formatação inicial do Conselho Nacional de Saúde, em 1937, era completamente diferente da perspectiva do Conselho Nacional de Saúde que nós temos hoje. Mas eu fiz questão de trazer esse marco, que no Brasil a gente tem um longo histórico de existência de um Conselho Nacional de Saúde. Claro, hoje numa perspectiva mais ampliada, na década de 1930, numa perspectiva mais restrita, mas de uma perspectiva de canais de escuta, de técnicos inicialmente, depois isso foi se alargando para a sociedade brasileira no âmbito das políticas de saúde. Também é importante ressaltar a questão das conferências nacionais de saúde. Nós, aqui no Brasil, conhecemos muito a história da lendária 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em 1986, e que serviu de base para a estruturação, para a fundamentação e para a sistematização da ideia do nosso Sistema Único de Saúde, que foi instituído a partir da Constituição de 88, mas no Brasil, a primeira Conferência Nacional de Saúde, ela foi realizada em 1941. Então, nós temos um histórico desde a década de 1940, com a realização de conferências de saúde. Também, similarmente ao Conselho, as conferências nacionais de saúde, especialmente da primeira até a sexta, até a sétima, a gente pode considerar, não eram conferências no formato que nós temos hoje. Então, eram conferências que tinham um caráter mais técnico, burocrático, de ausculta de um segmento especializado relacionado à política, e hoje a gente tem um formato participativo, inclusive, com ampla mobilização da sociedade brasileira. Mas é importante que conheçamos, que tenhamos a informação que as conferências, elas são eventos que há mais de 6, 7, 8 décadas vêm sendo
realizada no país. E aí eu quero fazer um destaque para a realização da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que a etapa nacional vai ser realizada ano que vem, em março de 2023, mas que, em verdade, essa conferência já foi iniciada. Então, nós temos a etapa nacional em março, mas a etapa nacional ela é precedida das etapas estaduais e das etapas municipais. E, de acordo com a resolução do próprio Conselho Nacional de Saúde, as etapas municipais, desculpem, elas se iniciaram a partir agora de 1º de novembro. Então, estamos em curso da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que possibilita essa ampla participação da sociedade do ponto de vista da análise das políticas de saúde, do direcionamento aí para a formulação das políticas. Pode passar, por gentileza? É uma pena a animação não ter dado certo. Então, como eu havia falado, nós temos esses 2 canais de participação institucionalizada no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos as conferências de saúde e nós temos os conselhos de saúde. Essa estrutura é bastante conhecida de nós aqui do Brasil. A seguir, eu vou fazer uma breve caracterização dessas 2 entidades, mas eu queria destacar aqui um aspecto bastante importante que surgiu um pouco também na mesa da manhã e é algo que eu tenho me debruçado nos últimos anos, que é a importância da participação não institucionalizada no âmbito do sistema de saúde. Então, os mecanismos institucionalizados, eles são muito importantes e, como eu vou destacar, são uma referência, inclusive, no cenário internacional, essa nossa arquitetura, esse nosso modelo participativo, mas eu penso que é hora de também nós conhecermos um pouco mais, ou valorizarmos um pouco mais as experiências não institucionalizadas de participação. Então, nós temos diversas iniciativas da sociedade civil, de diversos segmentos sociais, seja relacionados a grupos de patologias, como a saúde mental, seja relacionado a grupos étnicos, como o movimento negro, o movimento indígena, seja relacionado à questão de gênero, da participação das mulheres, mas, enfim, a gente inicia um processo de mobilização da sociedade civil por diversos outros canais, por diversas outras formas, e que precisa ser melhor conhecida por parte de nós, tanto estudiosos, acadêmicos, como as pessoas que estão, inclusive, nos mecanismos institucionalizados. E algo que eu considero como um grande e importante desafio, que é a participação no meio digital. Então, a gente vivencia um processo, né, do avanço da cultura cibernética, da ampliação das redes sociais, dos mecanismos de comunicação, e existe um ativismo muito forte nas redes sociais, existem mecanismos de participação com grande poder de influência, inclusive. Então, se um tema ele se destaca nas redes sociais, se ele é muito comentado no Twitter, se ele é muito comentado em determinadas redes, isso acaba influenciando, por exemplo, na postura de governantes. Então, isso é um mecanismo não institucionalizado de participação, muito novo e desconhecido. Assim, conhecemos, mas não nos aprofundamos na abrangência, na potência, na lógica organizativa, nos fatores que interferem nessas formas de participação. Então, o debate aqui, ele se volta para os mecanismos institucionalizados, que, como já destaquei, são importantíssimos, mas faço esse destaque para a importância dessas diversas outras formas de participação não institucionalizada no âmbito do sistema de saúde brasileiro. Então, seguindo, pode passar, por gentileza, no âmbito das conferências de saúde, as conferências, elas têm o propósito de avaliar a situação de saúde, propor as diretrizes para a formulação da política em cada nível de governo. Como já falei, a realização de uma Conferência Nacional de Saúde na verdade, um processo de grande mobilização
social no país, porque se realiza uma etapa nacional, mas isso é precedida de conferências de estados e municípios, e dentro de cada município são realizadas diversas pré-conferências, como etapas preparatórias para as conferências municipais. Então, uma Conferência Nacional de Saúde, exemplo dessa nossa 17ª conferência que está em curso, é um processo que vai desde a organização de um bairro, a organização de uma associação, de um segmento, de um grupo de usuários, de profissionais, até no nível nacional. A questão da periodicidade, já falei, ocorre a cada 4 anos, e ela possibilita essa ampla participação dos diversos segmentos. Pode passar, por gentileza? Eu trouxe aqui, brevemente, esse quadro, né, com o histórico das conferências, indo desde a primeira Conferência Nacional de Saúde, em 1941, até a 17ª, que vai acontecer agora em 2023, e fiz um destaque aqui para a 8ª conferência, também já falei anteriormente, da importância que foi para o movimento sanitário brasileiro, para o movimento da reforma sanitária brasileira. Mas é importante que conheçamos também esse movimento pré-8ª conferência, que foram essas 7ª anteriores conferências nacionais de saúde, que, como também já destaquei, não possibilitou, não tinha um caráter, uma formatação de ampla participação da sociedade civil, mas eram iniciativas ou embriões desse processo de ampla participação da sociedade que nós temos hoje. Pode passar, por gentileza? Sim, aqui um destaque do card da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que tem sido debatido, foi debatido na mesa anterior, e destacar da importância dessa 17ª Conferência Nacional de Saúde, visto que o Brasil ele vivencia um processo de retomada a partir de 2023 da possibilidade de um governo participativo, uma retomada de um pacto civilizatório em discussão de políticas sociais abrangentes, e penso que a 17ª Conferência Nacional de Saúde é uma grande oportunidade de nós, atuantes, profissionais, gestores, usuários, estudiosos, a sociedade brasileira de uma maneira em geral, discutir os rumos do Sistema Único de Saúde, tanto no intuito de fortalecer o sistema, na perspectiva ampla da prestação dos cuidados em saúde, mas também de fortalecer a própria participação em saúde. Então, é uma grande oportunidade. O tema não poderia ter sido melhor escolhido, como amanhã vai ser outro dia, mas que a gente não fique só no mote, que essa seja realmente uma oportunidade para a gente ampliar o processo participatório no país, a partir já do início do governo, em março de 2023. Pode passar? No âmbito dos conselhos de saúde, eu trouxe aqui uma pequena também caracterização dos conselhos nacionais, dos conselhos de saúde do país, né, nos 3 níveis de governo, Conselho Nacional, os conselhos estaduais e os conselhos municipais, que tem o propósito de atuar na definição das políticas de saúde, no acompanhamento da gestão, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Existem todos os municípios do país, nos estados, em todos os estados, conselhos estaduais em âmbito nacional. E aí eu quero destacar, e aí para também conhecer um pouco da experiência dos outros países e trazer essas características para fomentar o nosso debate, 2 características que eu considero de grande relevância nessa arquitetura dos conselhos de saúde do Brasil, que é a composição paritária, nesse sentido que metade dos participantes dos conselhos são de representantes da sociedade civil, que comumente chamamos de usuários, mas os representantes sociais, o que possibilita aí a inclusão de diversos segmentos sociais à cena decisória, e o caráter deliberativo. Então, o conselho, ele não tem só o intuito de ser consultivo, de ser um canal de escuta, mas ele tem o papel de deliberar sobre as políticas. Inclusive, a legislação brasileira traz que cabe ao chefe do Poder Executivo homologar
as decisões dos conselhos. A gente sabe que esse sentido do deliberativo existe, na verdade, um amplo debate na literatura internacional do que vem a se constituir deliberação, se é um processo apenas de debate, se é um processo de decisão, mas no Brasil isso acabou tomando um contorno de um processo decisório, um processo de discussão coletiva e de decisão dos rumos da política, inclusive que deve ser referendada pelo gestor no nível correspondente, como falei anteriormente. Pode passar, por gentileza? Então, dito isso, e feita essa caracterização aí do histórico dos mecanismos institucionalizados de participação no Brasil, eu trouxe aqui alguns aspectos para fomentar um debate das lições do que é que a gente pode aprender da experiência brasileira, o que a gente conseguiu avançar e quais os desafios que nós ainda temos pela frente. Então, parte dessas lições e desafios foi extraída de um artigo que foi publicado ano passado, uma sistematização da participação comunitária, lições e desafios dos 30 anos dos Conselhos de Saúde no Brasil, que é uma produção minha com o professor Mauro Serapione, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Pode passar? Então, com relação às lições aprendidas, essa experiência brasileira, eu trago 3 destaques: a capilaridade, a inclusividade e a capacidade de influência política. Então, pode passar. Com relação à capilaridade, o que é importante destacar que é essa expansão das instâncias participativas para todas as localidades do país. Então, esse processo de institucionalização da participação fez com que fossem instituídas instâncias participativas em todas as esferas de governo, nos 4 cantos do país. Então, possibilitou essa grande expansão dessa rede, dessa teia de instâncias participativas por todo o país. Isso também tem uma forte relação com o processo e o modelo de gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde. Nós temos no Brasil uma perspectiva de descentralização da gestão, em que o município ele é o ente responsável pela gestão, pela condução da saúde em âmbito do seu território, e esse processo de descentralização também facilitou e favoreceu a ampliação e essa capilaridade das instâncias participativas no Brasil. Eu trouxe aqui alguns dados da quantidade de conselhos. Então, são mais de 5.500 conselhos municipais de saúde em todo o país, os 26 conselhos estaduais, 36 conselhos distritais de saúde indígena, o Conselho Nacional de Saúde, além de milhares de conselhos locais de saúde, visto que vários municípios, unidades de saúde, em alguns casos até unidades hospitalares, adotaram também instâncias participativas no âmbito dos seus espaços. Então, essa extensa capilaridade, ela possibilita, desde o nível local, desde a unidade de saúde, área de abrangência da unidade básica de saúde, até a Política Nacional de Saúde, a partir do Conselho Nacional de Saúde. Pode passar? No que diz respeito à inclusividade, então, a gente teve a expansão a partir da capilaridade, mas a gente teve um processo de inclusividade, ou seja, esse formato com ampla participação da sociedade, essa composição paritária que eu falei anteriormente, ela possibilitou a inclusão de diversos atores sociais e de representantes da sociedade civil à cena decisória. Então, aglutina os componentes comunitários dos representantes sociais, o componente técnico especializado relacionado aos profissionais de saúde, o científico e da governança relacionado aos gestores. Pode passar? E a outra lição aprendida é a capacidade de influência política. Então, os conselhos, eles são reconhecidos como espaço decisório, e essas entidades, essas instâncias, elas têm esse poder e essa capacidade de influenciar nos rumos da política e deliberar
sobre as políticas, como eu já falei anteriormente. Vamos passar para os desafios. Pode passar, por gentileza? Então, quais os desafios? O que é que se coloca ainda como desafio da sociedade brasileira? A mobilização e o envolvimento comunitário, a burocratização e a tecnificação da participação, a efetividade participativa e a fragilização do SUS e das atuais políticas de ajuste econômico. Vou pedir um minuto para concluir. Tá bem, Fernando? Um minuto mais. Pode passar, por gentileza? Então, mesmo que nós tenhamos, pode passar o slide, que tenhamos institucionalizado a participação da comunidade, hoje nós temos dificuldades de manter níveis elevados de engajamento comunitário. Então, nós temos experiências fortes, o Conselho Nacional de Saúde é um grande ator político, como foi falado pela manhã, e que exerce um grande protagonismo, mas existe uma dificuldade de manutenção do engajamento político e participativo em todas as instâncias, nos municípios de pequeno porte, nas comunidades locais. Então, o grande desafio é o desafio da mobilização. Pode passar? O outro desafio é a burocratização e a tecnificação da participação. Então, existe um processo muito complexo de atuação dos conselhos de saúde, visto que existem múltiplas atribuições dos conselhos. Então, muitas vezes tem que se dominar questões técnicas, questões econômicas relacionadas à estrutura, aos modelos organizativos. Então, isso tem levado muitas vezes a uma valorização das competências técnicas e uma fragilização dos processos mais políticos relacionados à participação e à mobilização. Pode passar? Outro desafio também que se coloca é a efetividade participativa, ou seja, não adianta o conselho existir, não adianta apenas institucionalizar. Então, o grande desafio é exercer a influência sobre a agenda da saúde, exercer uma efetiva influência sobre o processo decisório. Então, o conselho não pode se constituir apenas como um elemento figurativo na estrutura do Sistema Único de Saúde. É preciso manter e garantir essa efetividade participativa. E, para concluir, pode passar, o outro grande desafio é a fragilização do SUS e a influência das atuais políticas. Então, nós temos dificuldades estruturais no âmbito do sistema de saúde, o que leva, muitas vezes, à dificuldade de acesso ou dificuldades na garantia da integralidade do cuidado, e essas dificuldades vivenciadas pela população, da maneira que muitas vezes não consegue atenção devida frente às suas necessidades de saúde, faz com que a própria população desacredite no sistema e também, com isso, se afaste das instâncias participativas. Então, aqui eu encerro minha participação com essa questão das lições e dos desafios, e espero também a fala dos colegas para aprender um pouco mais sobre as outras experiências e seguir para o debate. Muito obrigado. José Bispo, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições e muito obrigado também por tentar cumprir o prazo aí no final e mesmo assim compartilhando os desafios. A gente estava preocupado de te interromper e não escutar essa parte que é tão importante, né? As reflexões sobre as dificuldades. O grande desafio é cumprir o tempo. Esse é o maior desafio, certamente. Muito obrigado, viu?